This call is now being recorded. Então, gente, espero que estejam todos bem. Vamos dar continuidade, né, ao nosso curso de Cálculo 1. E hoje nós vamos encerrar a parte de limites, vendo os limites de funções logarítmicas e exponenciais. Tá? Então, hoje nós vamos usar tudo que a gente já viu até agora de limite. Principalmente a sessão anterior, a aula anterior, que a gente falou sobre limites de sequências, tá? Vamos usar também algumas propriedades de continuidade e um teorema bastante importante de continuidade, que eu vou anunciar hoje novamente, mas a gente já tinha falado sobre ele. Tá? Então, a gente vai assumir, então, de cara, que as funções logarítmicas e exponenciais são funções contínuas, tá? Porque eu prefiro não demonstrar isso nesse momento, porque vocês estão um pouco verdes ainda com esse conteúdo, e para não deixar vocês confusos, a gente vai assumir que elas são as exponenciais e as logaritmas por hora, para a gente que são funções contínuas, tá? E nós vamos usar para olhar para essa continuidade, para esses cálculos de limite, esse teorema que a gente já viu em outro momento, que é se você faz a composição de funções e as funções são contínuas, tá? Pelo menos a de fora, né, contínua, você consegue passar o limite para dentro. Então, como a exponencial e a logaritmo são funções contínuas, nós vamos sempre botar o limite dentro da função para poder a gente tentar estimar os nossos limites, tá? Nós vamos trabalhar essa sessão basicamente com exemplos, mostrando como é que a gente calcula e alguns limites importantes que vão ser úteis nos nossos cálculos, tá? Então, o primeiro problema que eu trouxe é um problema bem simples, que é calcular o limite de 2 elevado a x quando x vai para o infinito. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode lembrar de um resultado que a gente viu de sequência, por exemplo, se a gente tiver com n a elevado a n, isso aqui não é um 2, perdão. A gente viu na aula passada que se o A for maior que 1, isso aqui vai ser infinito se o A for maior que 1, né? A gente viu isso. E a gente viu que vai ser 0 se o A estiver entre 0 e 1. Tá? Se o A for 1, uma sequência de 1, não tem o que fazer. Tá? Então, a gente pode trazer esse resultado para a gente e adequar aí, ou a gente pode simplesmente lembrar de como se comporta o gráfico de uma função exponencial, tá? A gente, pelo menos, a gente viu, não sei se vocês lembram, mas a gente relembra agora, que o gráfico da função exponencial era assim. Ele vinha, passava aqui no 1, por exemplo, de uma função a elevado a x, isso aqui com o a maior do que 1, tá? Era uma função crescente, passava no 1, tá? Então, a gente tinha isso e a gente percebe que ela realmente, se você for para menos infinito, vai para 0, e se você for para mais infinito, você cresce indefinidamente, a função explode, tá? Podemos usar também isso, tá? Então, esse limite aí é infinito, tá? Mais infinito, ou infinito. Já esse outro, o que é que a gente pensa? A gente pode olhar para... Lá em sequências não dava para a gente fazer nada, porque o n tinha que ir para o infinito positivo, né? Sequência de número natural, a gente não podia mandar o n para menos infinito. O que é que a gente pode fazer agora? A gente pode fazer, eu vou chamar x, vou fazer y igual a menos x. O que é que acontece se o x for para menos infinito? O y vai para mais infinito, tá? Então, a gente olha assim, é o limite quando o y vai para mais infinito de 7 elevado a menos y. É a mesma coisa de você olhar assim, ó. 1 sobre 7, infinito não, y, quando y vai para mais infinito.
Então, nós recaímos em um exemplo que dá para a gente usar sequência aqui. Se você quiser pensar, se fosse com sequência, 1 sobre 7 é menor do que 1, isso aí ia dar 0. Tá? Ou então você poderia relembrar, por exemplo, o gráfico de uma função exponencial que a base é menor do que 1. Fazendo pequeno aqui, ó. A base é menor do que 1. Ela vem assim, passa de qualquer jeito aqui. Então, se você olhar, quando ela for para mais infinito, aqui, ó, se você quiser, ó, a gente está olhando aqui, está olhando nesse limite. A gente está desenhando o gráfico de 1 sobre 7 elevado a y. A gente também consegue ver que vai para zero, tá? Quando o y cresce muito. Tá? Então, a gente pode usar, que a gente conhece funções exponenciais e logaritmo, podemos usar os nossos conhecimentos de sequência. Tá? Então, esse exemplo aqui é idêntico ao que a gente acabou de fazer. Ó. A base está entre 0 e 1. O x está indo para mais infinito, que dá 0. Tá? É um limite que vai para 0. Intuitivamente, se você quiser substituir também, você vai ver que vai dar 0. Então, aqui é um problema que, se você tentar substituir, ficaria infinito menos infinito. Mas isso é uma indeterminação, tá? Então, como é que a gente olharia para isso? Eu vou fazer assim. Eu vou botar o 5 elevado a x em evidência. Vou tentar fazer assim, com colchete. Tá? Então, isso me dá quem? Esse rapazinho aqui, se você tentar passar o limite agora, esse aqui vai para 0, tá? Porque nós temos um número menor do que 1. 0 menos 1 dá menos 1. Então, a gente ficaria com infinito vezes menos 1. Isso aí dá menos infinito. Tá? Então, a gente tem que ter alguma malícia na hora de calcular esses limites. Tá? Com o logaritmo, é parecido. O que é que nós vamos fazer? Olha, nós temos um logaritmo na base 5. E aí a gente tem que lembrar como são os... A gente pode simplesmente lembrar como são os gráficos de logaritmo, né? Então, como é que são os gráficos de logaritmo? Nós temos dois tipos de logaritmos. O logaritmo com a maior que zero, tá? Então, se o a for maior que zero, que é a base, eu vou chamar de b, tá? Se a base for maior que zero, o nosso logaritmo, o gráfico dele é como? É assim. E aqui é o 1. Se o b for menor do que zero, o gráfico é como? O gráfico é agora um decrescente. Passa aqui no 1 também. Então, observe que o 5, o exemplo em questão, o b é maior que zero, né? A base é 5. Tá? Então, observe que cresce indefinidamente para a direita, esse limite seria mais infinito ou só infinito. Tá? Se a gente pegasse agora, observe que são dois problemas aí, ó. Quando vai para infinito, o gráfico cresce indefinidamente, um b maior que zero. E se chegar perto do zero, nós também temos um problema. Chegar perto do zero pela direita, porque a logaritmo só está definido em números positivos, né? Então, se chegar para zero pela direita, vai para menos infinito, tá? No caso de b menor que zero, se a gente chegar para zero pela direita, esse valor explode, né? Vai para mais infinito. E se o x for para mais infinito, a função ela vai para menos infinito, ela decresce indefinidamente. Então, a gente tem que lembrar desses gráficos para nos auxiliar. Tá? Então, esse log aí, o x indo para zero pela direita, a base é maior do que 1, então nós temos, olhando só para o gráfico aqui, ó, menos infinito como resposta. Tá? Decresce indefinidamente. Se a gente olhar para esse, vamos voltar para o gráfico, a base é menor do que 1,
Vamos voltar aqui para o gráfico para ver o que é que acontece. Ó. Vai para menos infinito, a base menor que 1, x indo para mais infinito. Então, esse rapaz aqui é menos infinito. E se a gente for para o zero, com a base menor do que 1, nós temos um valor mais infinito. Basta lembrar desses gráficos aqui, ó, eles são cruciais. Tá? São cruciais. Então, com logaritmos a gente consegue. E a gente também pode usar das propriedades. Por exemplo, aí, ó, pedir para calcular isso. Se você tentar substituir, vai dar um tipo log de infinito menos o log de infinito, e aí? O que é isso? Vamos tentar usar a propriedade do logaritmo para ver se ela vai nos ajudar. Porque infinito menos infinito é indeterminação, tá? Se fosse mais, não. Somando 2 infinitos, com certeza vai ficar maior ainda. Mas fazendo a diferença, não. A gente não sabe que às vezes vai que pode dar coisas diferentes. Então, eu vou usar a propriedade logarítmica que diz assim, se eu tiver a subtração fora, eu tenho uma soma dentro. Então, perdão, eu tenho uma divisão dentro. Então, olhar para isso aí é a mesma coisa de olhar para isso. X mais 1, x menos 1. E agora, gente, eu posso fazer assim. Eu vou jogar esse limite lá para dentro. Tá? Esse limite aí a gente já fez alguma vez na vida. Vamos fazer ele aqui separadamente. Eu vou botar o x em evidência. Se eu mandar o x para o infinito, observe que eu cancelo esse x com esse x. Esse pedacinho aqui é 0 e esse aqui também. Fica 1 em cima dividido por 1, que dá 1. Então, voltando para o limite, fica o log do limite, mas o limite foi para 1. Quem é o log de 1? É 0. Tá? Então, esse limite aqui é 0. Tá? Então, observe que nós temos nós podemos usar as propriedades do limite. Professor, aí deu infinito menos infinito. Eu já sabia que era 0. Deu 0 por acaso, tá? Se você botar 2x aqui, ó, no lugar de x, se você olhar para esse outro limite aqui, ó, eu vou escrever de outra cor só para ficar claro que o mesmo limite, ó, com x indo para mais infinito, do log x mais 1 menos o log de 2x menos 1, esse rapaz aqui não vai dar 0, e se você tentar substituir agora, vai dar infinito menos infinito também, tá? Vai dar outro valor. Então, observe que a gente tem que tomar cuidado na hora de calcular, tá? Tentem fazer esse aqui e a gente tira as dúvidas na nossa aula de exercício, tá? Para encerrar essa sessão e essa aula de hoje, que vai ser um pouco breve, né, por a divisão conteudista, nós vamos falar de um limite que é extremamente importante, que é o limite exponencial fundamental. E, novamente, nós não vamos demonstrar ele agora para evitar uma confusão na cabeça de vocês, porque usa alguns resultados interessantes, usa o resultado que é o fórum que vocês estão pesquisando, e muito algebrismo que talvez possa confundir a cabeça de vocês. A saber, o limite exponencial fundamental é este rapaz aqui, tá? E é possível mostrar que se for para menos infinito, também dá tá? Eu não vou fazer porque eu vou deixar como exercício para vocês, mas a gente pode tirar dúvidas na aula de exercício, tá? Então, esse é o limite exponencial fundamental. O limite de 1 mais 1 sobre x, tudo elevado a x, e isso dá quando x vai para o infinito, tá? Então, a gente não vai demonstrar, mas se vocês tiverem curiosidades, nas nossas referências, tem a demonstração desse fato, tá? Então, eu botei uma coisa parecida só para ver como é que esse limite exponencial fundamental pode nos ajudar. Observe que o limite exponencial fundamental não é assim, ó. Tem um 3 aí que não está na nossa proposição. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar 3 sobre x de 1 sobre y. Isso me diz o quê? Que o x é igual a 3y, né? E se o x for para mais infinito, o y também vai para mais infinito, tá? Porque é o triplo
Então, nós temos todas essas mudanças. Então, eu posso simplesmente chegar aqui, em vez de x, eu vou botar o y. Se o x for para infinito, o y também vai. 1 é 1. 3 sobre x, 1 sobre y. E no lugar de x eu tenho que botar 3y. Ora, mas isso aí é o quê, gente? É a mesma coisa que você olhar assim, ó. É o limite de 1 mais 1 sobre y, 1 mais 1 sobre y, 1 mais 1 sobre y. É ou não é? Quando o y vai para mais infinito. Cada um desses limites tem um y aqui, fica vezes E, que dá E ao cubo, tá? Ou então, a gente podia pensar assim, ó. A gente pensar assim. Ah, já que eu tenho esse limite, vou colar ele aqui. Já que eu tenho esse limite, e a gente sabe que a função exponencial ela é contínua, posso fazer assim, ó. Ver se vocês concordam comigo. Eu posso botar o limite assim. Posso pensar primeiro assim, ó. Eu boto, que é um y, perdão, tá? Agora eu boto o limite para dentro do colchete. Eu faço elevado a y, e aqui eu boto o 3 fora. Tá? A exponencial é contínua, então você pode jogar o limite para dentro. Tá? Na verdade, é polinomial, gente, aqui. Perdão. Polinomial é contínua, você pode jogar o limite para dentro. Tá? Então, dentro do colchete eu posso passar o limite, fica elevado ao cubo, dá no mesmo, no final das contas. Nós temos o mesmo resultado. Então, olha que interessante. Era um limite que nem parecia, parece, né? Mas é um pouco alterado. E eu diria, se eu fosse calcular, que era 3E, porque tem um 3 ali multiplicando, né? A gente fica coagido a dizer que é 3E, mas a resposta é E ao cubo. Tá? Observe como pode enganar a gente. Se fosse uma questão de marcar em um concurso, eu chutaria, talvez, se eu não soubesse fazer, né? Chutaria 3E, porque parece um pouco. Então, esse problema também é um problema que a gente vai fazer uma mudança de variável, né? Observe que a gente está fazendo mudança de variável às vezes. E é bastante interessante fazer essas mudanças, porque a gente aprende o traquejo. Tá? Então, como é que a gente faria esse problema? A gente vai fazer assim. Nós vamos... observe que o exponencial fundamental, aqui no lugar do H, a gente tem 1 sobre alguma coisa, e no expoente, o denominador do que está embaixo aparece em cima. Então, olha só. Se eu fizer, por exemplo, H igual a 1 sobre X, quem é o X? É 1 sobre H. Tá? O que é que acontece quando o H, quando o X vai para as... Gente, quero um H, tá? Perdão. O que é que acontece quando o H vai para 0 pela direita? O X vai para mais infinito, tá? Observe que o X vai para mais infinito. Tá? Então, se eu fizer a mudança, como é que fica o limite? Fica assim, no lugar de H eu vou botar o X, agora o X vai para mais infinito. 1 é 1 mesmo, 1 sobre X, X. Isso aqui é quem? Tá? Observe, gente, que se você olhar para esse limite aqui, ó, perdão, 1 mais H,
elevado a 1 sobre H, quando você faz a mesma mudança de variável, você leva para esse limite aqui, ó. Tá? E eu disse para vocês que isso também é E. Tá? Então, observe que tanto pela esquerda, do zero, quanto pela direita, esse limite aqui vai dar E. Ou seja, se eu botar só indo para zero, também vai dar E. Tá? Então, é um resultado bastante interessante. Nós temos dois modos diferentes de olhar para o limite. Tá? Então, o que eu tinha para mostrar hoje é basicamente isso. Nós vamos ter um encontro presencial marcado agora, primeiro em Paulistano, nessa semana. E a gente vai discutir problemas que vocês têm dúvida. Nós vamos ter tempo de ver os problemas que estão, assim, em aberto, tá? Nós vamos fechar todas essas aparas. Então, um abraço a todos. Pratiquem, façam os exercícios, olhem as referências. E qualquer dúvida, vocês podem voltar aqui e pedir ajuda, que a gente vai fazer uma reunião online e tentar discutir. Tá? Um abraço a todos.